Oi, pessoal. Então vamos agora, falar um pouquinho para vocês sobre o primeiro tópico que vocês vão estudar de nutrição, que são os princípios, fundamentos e diretrizes da alimentação e nutrição. Quando a gente pensa em nutrição, nesse primeiro capítulo, né, do nosso curso, primeira unidade do nosso estudo, a gente tem que lembrar que nós, seres humanos, somos seres movidos por fatores biopsicossociais e econômicos. Vamos entender um pouquinho disso. Vocês já pararam para pensar por que vocês gostam ou não gostam de determinados alimentos? Vocês já pararam para pensar que existem alimentos que vocês não suportam e existem alimentos que vocês não ficam sem? Então, como que acontece essas escolhas e esses gostos e desgostos alimentares? Então, é isso que a gente vai falar. Quando a mulher está grávida, a partir da 12ª semana de gestação, ainda nem é feto, ainda é um aglomerado celular, mas ele já começa a receber informações da placa de Peyer do intestino dessa mãe sobre o que vai ser a alimentação desse ser quando ele estiver do lado de fora, depois do parto. Então, já na 12ª semana de gestação, já começam a formar os gostos alimentares, as preferências alimentares. Depois a criança nasce, continua recebendo essas informações ao longo dos 9 meses, ao longo das 42 semanas de gestação. Aí essa criança nasce e recebe o leite materno. A partir do 4º mês do leite materno, esse leite começa a ter modificação no seu cheiro e no seu sabor, porque ele já começa a preparar esse bebê para a alimentação complementar que vem logo em seguida, com 6 meses. Então, quando a criança começar a receber as papinhas, né, papinha de fruta, papinha de legumes, suco de frutas, angu com feijão, ela já começa a perceber que esses sabores desses alimentos diferentes, ela já estava percebendo eles no leite materno. Claro que isso tudo a gente não tem, a descrição disso tudo é através de vários trabalhos e estudos bromatológicos, né, do leite materno, mas já é comprovado essa modificação do leite materno em relação a sabor e cheiro, e paladar e odor, né? E aí, mais para frente, a criança passa a comer a comida da família, começa a formar seu hábito alimentar, e ela tem depois o segundo momento de modificação do hábito alimentar, que é quando ela vai para a escola. Porque na escola ela tem um convívio social com crianças com hábitos alimentares completamente diferentes do hábito da família dela. E aí ela começa a modificar de novo. Então, alimentos que ela não conhecia, ela passa a consumir, e alimentos que ela gostava, ela passa a não gostar mais, porque a coleguinha não come, porque não tem na escola, porque ela perdeu a referência daquele alimento. Depois, um próximo momento que a gente modifica o hábito alimentar é na adolescência. Na adolescência, o adolescente, por característica, ele é um ser contestador e ele passa a contestar o que ele recebe da família. Isso na grande maioria, né? A gente sabe que tem adolescentes que passam pela adolescência como se ela não existisse, mas uma grande maioria já é comprovado que ele tem essa necessidade de contestação e aí passa a modificar o hábito alimentar mais uma vez, até chegar no que nós somos hoje, com as nossas preferências e os alimentos que a gente não gosta. Então, a gente viu toda a parte biológica que norteia a nossa escolha de alimentos. O outro ponto que faz com que a gente tenha preferência por um alimento ou por outro é o alimento na questão psicológica. Hoje, na nutrição, a gente fala muito de nutrição comfort, food comfort food, na verdade, que é a nutrição conforto, que são aqueles alimentos que a gente consome que nos dão um imenso prazer, não somente pelo paladar, mas, por exemplo, uma comida que lembra a comida da avó, uma comida que lembra a infância, um bolo que traz memória, uma memória afetiva, né? Então hoje a gente tem isso muito, muito certo. Então nós temos a comida de festa, nós temos as comemorações, e isso tudo é a nossa parte psicológica, a gente não pensa nisso, mas a gente tem isso muito forte nas nossas escolhas alimentares. Nós temos o fator econômico, claro, né? A gente vira e mexe, a gente tem aí um alimento que está muito mais caro, e aí a gente
diminui o consumo desse alimento, espera ele baratear um pouquinho. Nós temos as frutas e legumes da estação, frutas, legumes e verduras da estação. Então, em junho a gente tem a tangerina, no final do ano a gente tem o abacaxi, a gente tem o morango, final e início de ano. Então, a gente tem ao longo do ano alimentos, verduras, legumes e frutas que vão estar na estação ou não. E quando forem da estação, estarão mais saborosos e muito mais nutritivos e muito mais baratos, né? E depois nós temos as nossas escolhas alimentares movidas pelo racional, né? Então eu não vou comer margarina porque eu sei que margarina não é uma gordura boa, então eu não consumo. Não vou comer fritura porque eu sei que ela não é saudável. Ah, tal alimento me dá diarreia, tal alimento me dá gases. Então, de uma forma sem compreensão exata, muitas pessoas definem aqueles alimentos que ela consome ou não consome e o porquê dela consumir ou não consumir determinados alimentos. Bem, isso é para vocês terem uma prévia do que é a unidade 1 que vocês vão ler, que vocês vão estudar, e caso não tenham dúvida, já sabem, escrevam lá para mim, que eu vou estar sempre respondendo vocês, certo? Façam um bom estudo e tenhamos, né, ainda em tempo, tenhamos um bom semestre de trabalho de nutrição para a enfermagem, fisioterapia e nutrição. Um abraço.